que investigaram para a glória do seu nome nesse lugar. Continua adorando o Senhor, dando graça, entendimento e sabedoria a ele e a ela. Vai abençoando o nosso pastor, Senhor, ao coordenador da área, Deus do presbitério, os diaconatos, auxiliar oficial, todo Senhor, aquele que te adora em espírito e em verdade. Vai abençoando a comissão, conjunto, criança, mocidade e tua graça, Senhor. Pai, nesta noite, colocando em tuas mãos todo esse pedido, meu Pai, para que o Senhor venha fazer a sua vontade nas nossas vidas. Dás a tua palavra do céu e vai trazer, meu Pai, a tua palavra nessa noite para a igreja, que nós te pedimos e já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Por isso, tá. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Obrigado por estar aqui para juntos aprendermos mais uma porção da palavra de Deus. Quero pedir bons irmãos que iriam estar aqui hoje, nós não pudermos devido à chuva dificulta muito a vida de muitas pessoas. Mas assim, se chegaram, são privilegiados, poder estar na casa de Deus, quero te agradecer por jeito, fazer a atenção, por eles, ao irmão aqui, Deus comigo, mais das minhas escalas e da minha. Mas, meus irmãos e irmãs, eu quero compartilhar com vocês, ter intenção ao longo eu quero compartilhar com os irmãos, especialmente o Evangelho segundo escreveu o Evangelho de São Mateus, capítulo número 11, e o versículo número 28, capítulo 11, versículo 29. Capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa alma. Esse versículo ficará como base para as palavras que, com a ajuda de Deus, sabem o Deus. Bom, aprendendo de Jesus. Eu tive a oportunidade de recapitular esse assunto na congregação de poucos vereadores no mês 6 do ano passado. Eu não lembro se eu já transmiti para os irmãos este assunto, mas a palavra de Deus ela é nova a cada momento. Ela não se renova, ela é nova a cada momento. E quanto mais ouvimos, mais aprendemos de Deus. E o tema que nós vamos discorrer hoje é justamente aprendendo de Jesus. Algumas lições de Jesus que ele nos ensina. Quando eu digo que Jesus nos ensina, eu não estou dizendo um assunto ou um texto que alguém pegou na direção de Cristo e passou adiante, ouviu Cristo, e passou adiante. Não. A gente vai aprender dele, do próprio Jesus. Alguns ensinamentos que ele deixou antes de ser recebido dos céus. O primeiro ensinamento que eu destaquei são vários os ensinamentos que Jesus deixou para nós.
dos evangelhos, né? Evangelhos conhecidos como sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os três evangelistas que narraram a história de vida de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra. Eles relataram, tiveram a oportunidade não somente de relatar, mas de participar de forma presente dos ensinamentos dados por Jesus. Entre eles, eu deixei classificado como primeiro aqui, Jesus nos ensina sobre o dever de orar sempre. Primeira lição ensinada por Jesus: dever de orar sempre. O Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo de número 18. Lucas capítulo 18, versículo de número 1. O próprio Jesus, ele conta uma parábola. Observe que o versículo 1 diz: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus contou que numa cidade havia um juiz que nem temia a Deus e nem respeitava homem algum. Nesta mesma cidade também existia uma certa viúva que ia ter com aquele juiz, e sempre que ia ter com ele, se apresentava para ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Bom, segundo a parábola, por algum tempo, ele não deu nenhuma atenção para a mulher. Mas depois ele disse consigo mesmo: ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Interessante, né? Então Jesus ele incentivou os seus discípulos e a nós na atualidade a vivermos uma vida de oração, a orar sempre e nunca, absolutamente nunca, desfalecer. Porque uma vez que a gente parar de orar, a gente vai perder a perspectiva daquilo que estamos esperando em Deus. Porque a oração, ela vai fortificar a nossa vida, levando em consideração que a oração também é o único meio pelo qual a gente se aproxima mais de Deus. Capítulo 14 do Evangelho de Mateus, versículo de número 23, a palavra de Deus diz o seguinte: despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Este versículo aqui, queridos irmãos e irmãs, está sendo lido ao próprio Jesus. Ele não mandava apenas orar. Vivam uma vida de oração, procurem orar. Não, ele também orava. Observe que o versículo disse que ele subiu ao monte para orar à parte. Despediu a multidão e foi ao monte para orar à parte, no lugar separado, no lugar reservado,
um lugar onde ele poderia estar sozinho com Deus. Né? Sozinho com Deus. Então, existe uma necessidade, ou existe essa necessidade. Por isso, Jesus incentivou a gente a orar sempre. Então, que cada um dos irmãos e irmãs não esqueçam desse ensinamento de Jesus, que passou para nós, né, a importância de vivermos uma vida de oração. No capítulo número 7, do mesmo Evangelho que segundo escreveu Mateus, versículo 7 por diante, ele também diz o seguinte: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Bom, Jesus deixou claro que a oração ela já tem dentro dela uma promessa, né? A partir do momento em que alguém se prontifica a orar, a clamar a Deus, a buscar a Deus, já tem essa promessa aqui: pedir e dá-se-vos-á. Busque que você vai encontrar, bata na porta e a porta vai se abrir. O segredo é persistir na oração, perseverar na oração, orar sempre. Não é orar hoje e daqui a um ano vem orar de novo, não. Orar sempre. É bater naquela tecla igual a viúva, ficar nos pés do Senhor igual a viúva. Ora, não sai daqui, não me visto de orar por isso, então o Senhor me dê algo. É igual a Jacó, você agarrou com o ano e você não me solta, enquanto não me abençoar. Então a primeira lição que Jesus passou para nós é justamente sobre o dever de orar sempre. Segunda lição que nós queremos destacar Jesus também nos ensina sobre o dever de perdoar. Meus irmãos, isso aqui é sério demais. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 3, versículo 4. Lucas 17, versículo 3 e versículo 4. Olha o que diz: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra mim, repreende, e se ele se arrepender, perdoa. Versículo 4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo, perdoa. Palavra de Deus. Ele estava ensinando sobre o dever de perdoar. Não é uma coisa que eu posso fazer se eu quiser. Não. O perdão não é uma coisa que eu posso fazer se eu quiser. Não. É um dever. Eu tenho o dever de perdoar. Nós temos o dever de perdoar. Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, se eu vou pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Jesus disse: não digo 7, mas 70 vezes 7. Sem limites. Todas as vezes que alguém necessitar de perdão, o ofendido deve perdoar. É fácil? Não. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos fazer isso. Vamos lá. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus. Vocês estão no culto de doutrina e é um culto que nós precisamos aprender a palavra de Deus. Eu gosto de falar com os irmãos com base na minha Bíblia em si. Mateus capítulo 18, versículo 23. Olha lá.
versículo 23. Portanto, versículo 23 ao 35, mas não vou ler todo o texto. Mas aqui fala sobre a parábola do credor incompassível. O primeiro versículo 23, diz o seguinte: por isso o rei dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer compras com seus servos. E começando a fazer compras, foi apresentado um que ele devia 10.000 talentos. Olha lá, 10.000 talentos. Era a dívida do primeiro homem que foi chamado para a prestação de contas. Eu anotei uma coisa aqui que eu considero importante. Bom, talentos, no caso de 10.000, são justamente 350 toneladas, se for de prata. 10.000 talentos corresponde a 350 toneladas. Toneladas, se for de prata. E são 120 milhões de dólares, se for de ouro. E bilhões, eu até resumi aqui, né? São 120 milhões de dólares, se for de ouro, e bilhões de livros. Imagina só, é muito dinheiro. Muito dinheiro. E aquele homem não tinha condição de pagar. Não tinha condição de pagar. Eu vou repetir novamente, recapitular o que eu disse, para nós vamos entender melhor. São 120 milhões de dólares. Eu misturei tudo aqui, mas eu vou agora colocar divididos e agora vocês vão entender. São 120 milhões de dólares. Se for de ouro, é 8 bilhões e meio. Veja lá, de prata, se for de prata, são 120 bilhões de dólares. Se for de prata, 10 bilhões. Agora, se for de ouro, 8 bilhões e meio. É muito dinheiro. Eu não tinha condição de pagar. Bom, quando ele percebeu isso, que não tinha condição de pagar, o seu senhor, o rei, versículo número 25, diz o seguinte: e não tendo ele com quem pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher, seus filhos, fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida se pagasse. Na época, assim, pode pagar não? Tem problema. Não tem problema. Vai ser vendido você, sua mulher, seus filhos, sua casa e tudo que você tem que estar identificado para pagar. Era sério mesmo. Imagina a preocupação daquele cidadão. O texto diz que ele começou a reverenciar, se prostrou perante o rei e começou a reverenciá-lo, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Em outras palavras, não tem mais dinheiro, né? Deixa eu me organizar melhor. Eu vou pagar, eu quero pagar, né? Segura aí o negócio, agora não. Versículo de número 27. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Já pensou? Era como se ele fizesse assim: me livrei. A família agora estava segura, tudo que ele viu ao povo também estava seguro, e ele vai para casa em paz, porque ele foi perdoado. Mas imagina como é o ser humano, quando ele sair dali
ele tinha um servo que devia a ele também. O conservo devia a ele 100 dinheiros. Imagina só. Ou 100 denários. O conservo devia a ele. Esse rapaz foi perdoado de uma dívida incalculável. Ele tinha um conservo que devia a ele 10 denários. E o que é denário? Denário é o salário de um dia. Salário de um dia de trabalhador. Como? Trabalhador comum. Ganhei pedreiro. Ou ajudante de pedreiro. E ajudante de pedreiro que ganha mais que eu. Que ganha mais que eu. O dia dele é maior do que ele. Não é? O ajudante. O ajudante. Está brincando? Um dia de trabalho. 4 gramas de prata. Naquela época, viu? Isso naquela época. Hoje, imagina. Pouquinho, não, né? Pouquinho. Mas sabe o que ele fez? Ele começou a sufocar o cidadão, oprimindo ele. Você tem que pagar. Vai dever, vai ter que pagar. Aquele conservo usou as mesmas palavras dele: seja generoso para comigo e tudo pagarei. Olha, agora eu vou aumentar. Está difícil o negócio, mas eu sou salário de um dia, eu vou pagar vocês para mim, não. Ele não quis ouvir. Não quis ouvir. Na ótica daquele homem, ele poderia ser perdoado, mas ele não podia perdoar também. Já pensou? Tem gente assim, não? Que quer ser perdoado, que quer receber perdão, mas não quer perdoar quando é ofendido. Sabe o que aconteceu? Ele pegou o servo e jogou na prisão. Enquanto você não me pagar, você vai ficar em preso. Os outros conservos, quando ouviram aquela cena, ficaram indignados e passaram a situação para o senhor daquele servo. Contaram para ele o que estava acontecendo. E o senhor daquele servo, quando ouviu aquilo, mandou chamar ele. Sim, cara. Rapaz, você tem uma vida tão alta comigo que você nunca ia ter condição de pagar. Já estava sem limite a sua vida. E eu te perdoei. Você não me deve nada mais. Não deveria você fazer a mesma coisa com esse conservo e perdoar a vida dele? Agora, já que você não perdoou ele, cara, você vai para a prisão até você me pagar o que você me dá. Imagina só. Isso está no versículo de número 33. Veja o que diz: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de Deus? Tem muita gente assim, que quer receber misericórdia, que quer receber compaixão, mas na hora de ele ou ela dar compaixão, dar misericórdia, ter compaixão, aí ó, fecha o coração. E não é isso que a Bíblia ensina. Não. Versículo 34. E indignado seu Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que devia. Olha lá, agora versículo 35. Jesus agora ele faz um resumo da parábola. Ele faz um resumo da parábola para passar uma lição de vida para mim, para você, para nós. Olha o que ele diz. Versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se no coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro que eu já ouvi muitas das vezes. Agora isso faz tempo. Vocês fizeram aqui, faz tempo. Agora há pouco eu não ouvi mais não. Nunca mais ouvi.
as pessoas dizerem isso não. Mas há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu ouvia algumas pessoas até dizer assim: eu vou para o inferno, mas não perdoo ele. Eu vou para o inferno, mas não perdoo ela. Agora, é engraçado que essas pessoas usam esse argumento achando que o inferno é uma coisa boa, né? O inferno é legal. O inferno é muito bom. Prefere ir para lá do que perdoar o irmão. Prefere ir para lá do que perdoar o irmão. Ela não tem nem noção de como é o inferno. Porque se tivesse um pouquinho só, um pouquinho de noção, ele já tinha corrido para perdoar o irmão. Já tinha corrido para perdoar o irmão. Mas não tem noção. Mas vamos lá, Lucas capítulo de número 13. Lucas capítulo 13, nós vamos encerrar esse tópico aqui, né? Sobre o dever de perdoar. Capítulo número 13 do Evangelho de Lucas, versículo de número. Deixa eu ver aqui. Não, Lucas capítulo. Deixa eu ver aqui. A gente já leu isso aqui, né? É Mateus também. Mateus capítulo de número 6. Né? Mateus capítulo 6 agora. Mateus capítulo 6, capítulo 17 a gente já leu. Versículo 3 e versículo 4. É o capítulo 6 de Mateus, versículo de número 15. 6 e 15. Veja que Jesus, são palavras de Jesus. Não foi dos apóstolos, dos discípulos, não. São palavras de Jesus. Capítulo 6, versículo 15. Se, porém, não perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É sério? É muito sério. Está bem claro. Está claro. Enquanto o irmão ou a irmã não transmitir perdão para a pessoa que o ofendeu ou a ofendeu, também não recebe perdão. E aí? O risco é grande de partir para a eternidade sem salvação. A gente não sabe, né? Então, ali, né? Eu estou falando aqui agora, de repente dá um treco, eu caio aqui e pá, quem foi embora? Presbítero esse embora, rapaz, e foi. Meu Deus, olha, eu contei com ele aqui agora, o mundo está bonzinho. O que é a nossa vida? Uma lâmpada que em um momento está acesa e de repente se apaga. E assim é a nossa vida. Então, se eu não estiver certinho com Deus e com meus irmãos, eu corro o risco de perder a eternidade com Deus. Gente, eu estou falando eternidade. E será triste para quem passar a eternidade sem Deus. Se aqui na terra, sem Deus, já é difícil, imagina passar a eternidade sem Deus. Então Jesus deixou claro: se não perdoar, também não tem perdão. Então perdão não é um favor que eu faço para quem eu quiser. Não. Perdão é um dever. Todo cristão, salvo em Jesus, tem o dever de perdoar. Isso diga bem. Terceira lição de Jesus nos ensina. Jesus também nos ensina sobre a entrada pela porta estreita. Mateus, capítulo número 7, versículo número 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Olha aí, uma outra lição que Jesus passou para nós. Tem gente que não quer. Não é? Eu estou dizendo que gente que não quer, não é só gente que está lá no mundo, não. Gente que ainda não conhece Jesus, não. É gente que está na igreja.
que diz que é cristão, que diz que está caminhando para o céu, que diz que serve a Jesus, mas que ainda está caminhando pela porta larga. Está dentro da igreja, mas caminhando pela porta larga. E que porta larga é essa? É a porta da facilidade, onde tudo pode fazer, onde tudo pode dizer, onde pode estar em todo lugar. Gente, a porta para entrar nos céus, Jesus deixou claro que é estreita. É uma porta que não existe nela facilidade. É uma porta que existe nela dificuldades. E é justamente no estreitinho, nessas dificuldades que o homem se alinha para poder chegar na eternidade. Lucas fala sobre isso também, no capítulo 13, versículo 24. Aí a pessoa se identifica, ela vai ficar no meu Deus, por que é que o crente sofre tanto? Não é legal? Por que o cristão sofre tanto nessa vida? A resposta está aqui, no versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. É a vida do cristão. Jesus deixou claro: quem quiser vir após mim, isso é outro ponto que nós vamos citar, né? E nós vamos direto para ele. É a quarta lição que nós queremos passar de novo, que Jesus nos ensina. Mateus capítulo 16. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 16. Quarta lição deixada por Jesus para todos nós. Mateus capítulo 16, versículo número 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. É uma outra lição. Jesus, ele nos ensina sobre a renúncia e o levar à cruz. Duas lições conjuntas: renúncia e levar à cruz. Ele não disse, vamos dizer, para quem? Não. Ele deixou claro, em outras palavras, no sentido mais objetivo, Jesus não obrigou ninguém. Olha no volta, você vai ter que me seguir. Não. Severino, você vai ter que me seguir. Não. Jesus não obrigou ninguém e nem obriga. Não. Ele deixou claro: se alguém quiser, venha após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga. Se quiser ser meu discípulo, se quiser ser meu discípulo, Jesus deixou claro: primeiro, uma vida de renúncia. Renunciar tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Renunciar tudo aquilo que afronta a santidade de Deus. E depois, pega a tua cruz e segue. Cruz é símbolo de sofrimento. Cada um tem sua cruz. Cada um tem sua cruz. Cada um sabe onde o sapato pega. E tem coisas que não vai mudar, não. É a terra que está aqui para a eternidade. E quando chegarmos aqui, estaremos sempre sujeitos a aflições. E as aflições é justamente a cruz que Deus nos deu para a gente carregar. E é também o meio pelo qual faz com que a gente esteja sempre perto de Deus. Graças a Deus por isso. Então, quinta lição. Vamos para a quinta lição que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a honrar o tempo. Mateus capítulo número 21.
Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 21, versículo 12 ao versículo 13. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pompas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. A honrar, Jesus nos ensina a honrar esta casa, que foi consagrada para a adoração e louvor a Deus. Oh, tem tanta gente que não considera, não considera. Eu não tive mais a oportunidade de fazer isso. Mas quando eu servia como diácono, quando eu servia como auxiliar, né, a gente tinha a obrigação de, muitas das vezes, dar uma organizada na igreja, na congregação, antes do culto. Quando se dirige a congregação, tem que saber disso. E eu me lembro que muitas das vezes, quando a gente passava assim a mão, por baixo das mangas, o que mais a gente encontrava era chiclete. As pessoas vêm para a igreja e ao invés de honrar a Deus, né? Não, passam o tempo todo mascando chiclete e ainda tem a ousadia de pegar a borracha depois que acabou o sabor e colocar embaixo da boca. Pessoal, uma falta de respeito, né, pelas coisas de Deus. Aparentemente simples, né? Mas tem coisas que aparentemente é simples para as pessoas, mas esquecem que tudo aqui, ó, isso aqui, tudo aqui foi consagrado a Deus. E alguém, por não respeitar as coisas de Deus, levou uma certa revolta. A Bíblia diz que o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, pegou as taças de ouro que era da casa dele e foi para o navio com seus amiguinhos, enchendo a cara, e naquela farra toda. De repente, apareceu somente a mão. Só a mão. Eu como não, no braço. Só a mão. Escrevendo na barriga. E o homem, quando viu, estremeceu. Estremeceu de medo. A mão desapareceu, mas a escritura ficou lá. Mandou chamar todo mundo que, na época dele, eram os doutores, né? Sábios, peritos, adivinhos, cantadores, para tentar ler aquela escritura e entender. Até que mandou chamar a pessoa certa. Daniel, servo de Deus. Porque aquilo que estava na parede ali era a Deus. O que estava na parede ali era a sentença da parte de Deus. E só entende as coisas de Deus quem é de Deus. A Bíblia diz que quem tem o Espírito de Deus discerne tudo e por ninguém. Quando chamaram Daniel, Daniel olhou e disse: eita, muito bem. Deu uma nossa mesa para o Senhor, meu irmão. A Escritura diz o seguinte: Menino, Tekel, o faça. Só, poupou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e foste achado falta. Como se venceu, mas a sentença já tinha saído. Por quê? Porque desonrou aquilo que estava consagrado a Deus. Então, Jesus nos ensinou sobre a importância de honrar o templo. Ele disse: a minha casa será chamada a casa de oração. Os homens naquela época estavam fazendo a casa de Deus de negócio. Pronto, apenas. E não tem não? Gente assim não? Tem. Aí não tem. Tem.
Gente que às vezes fica com o cartão assim lá. Olha, vamos ter uma promoção boa. Não é? Rapaz, olha, eu vi lá na novidade, na vista da novidade da Natura, o negócio é bom. E comprando muito, deu não muito. Começa. E muito. Né? Cada coisa no seu devido lugar. Aqui, a casa de Deus é lugar de oração, lugar reservado para a oração e clamor a Deus, e não ponto de negócio. Quem entendeu isso? Diga amém. Sexta lição, meus irmãos, de Jesus nos ensina. Vamos lá, não vamos nos alongar. João capítulo 5, abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu o Evangelista João, capítulo 5. Jesus também nos ensina sobre a importância de examinar e praticar as Escrituras. João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que lhe testificam. Olha lá, Jesus também nos ensinou sobre a importância de examinar e praticar as Escrituras. Mas tem tanta gente preguiçosa para ler as Escrituras. Infelizmente. Aí qual é o problema? Come qualquer tipo de comida e depois tem uma barriga espiritual inchada. E corre o risco até de comer. Porque está com medo de comida azeda. Por isso Jesus disse examinar. Os irmãos de Bereia, quando Paulo ensinava os irmãos de Bereia, estava com a Bíblia aberta. Era Paulo falando os irmãos aqui, da Bíblia do Zerinho, para ver se o que Paulo estava falando realmente estava nas Escrituras, ou se tinha base. Entendeu? Porque às vezes não está, mas tem base nas Escrituras. Porque o próprio Jesus ele disse que se realmente fosse escrever, não caberia no mundo dos livros. E realmente não caberia. Nem tudo está de forma detalhada aqui. Aqui está o princípio, ou as verdades principais para a gente se conduzir com a vida íntegra diante de Deus. Ou seja, a Bíblia é a vontade moral de Deus. Os meios que a gente precisa de agradar a Deus está aqui nas Escrituras. Aí olha lá, Mateus capítulo número 22. 22, aparece, como escreveu Mateus. Versículo de número 29. Capítulo 22, versículo de número 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Tem muita gente que vive errando porque não conhece as Escrituras. É verdade. Também existem outras pessoas que conhecem e mesmo assim fazem errado. E Deus também não deu um papo por inocente. Haverá prestação de Deus. Haverá prestação de Deus. Então Jesus ensinou a gente sobre a importância de examinar e praticar essas Escrituras. Ainda no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 7, versículo de número, bendito seja Deus para sempre, 24 por diante, veja mais uma lição sobre a importância das Escrituras. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhando-me ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a
rocha. Aí versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, comparado ele ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram naquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Por quê? Porque não tinha estrutura bíblica. Tem muita gente que cai com facilidade, passa um tempo na igreja e o povo vai embora, porque não tem estrutura bíblica, não tem base. Por isso Jesus aconselhou: examine as Escrituras. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Se vocês conhecerem as Escrituras, se vocês examinarem as Escrituras, praticarem as Escrituras, vocês vão ter base. Vocês vão adquirir beleza diante dos vendavais da vida. Os vendavais não vão deixar de vir. Jesus deixou claro: os vendavais não vão deixar de vir. A dificuldade não vão deixar de existir. Mas aqueles que tiverem estrutura bíblica vão conseguir superar as dificuldades e adversidades da vida. Quem entendeu isso, diga amém. Sétima lição que Jesus nos ensina, João capítulo 15. Vocês estão nos ensinando já. João capítulo 15. E o versículo de número 12. Versículo 12. O meu mandamento é esse: que eu vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus também nos ensina a amar uns aos outros. Bom, uma vez eu estava citando, pastor Vladimir, eu gosto de sempre essa pregação de ensinamento dele. Se Jesus nos ensinou a amar, mas eu não sou obrigado a gostar de alguém. O que quer dizer? Tem diferença? Gostar e amar. Tem diferença? Eu gosto de amar. Gostar. Se você analisar o que eu queria passar na lição era que, se determinada pessoa de certa forma é considerada inimiga dele, que faria tudo para prejudicar a vida dele, que só faz coisa para prejudicar a vida dele, olha, ele é obrigado a amar. É ou não é? É a Bíblia em si. Mas gostar. Tá bem. Ser amiguinho. E aí? Ser amiguinho, né, irmão? Só me dá paulada. Pode ser? É bem difícil isso aí, né? Muito difícil. Amar sim. E onde é que está a diferença? Quando você ama, você faz o bem. Independente da pessoa faça. Independente do que a pessoa faça. Se existe amor no seu coração, você vai fazer o bem. Agora, querer perseguir uma pessoa que só me faz mal, paciência, né? Era isso que eles estavam querendo falar. É isso que eles estavam querendo passar. A pessoa fica lá, né? E você vai fazendo o seu trabalho. A gente não faz mal a cobra, não é? Não faz mal. De repente tem uma virada de avó perto de mim. Aí o negócio briga, né, irmãos? O negócio briga. Então, amar é
Olha, se vier me procurar, precisando de ajuda, eu não fecho a porta. Eu abro a porta, eu recebo. Está precisando de ajuda, eu ajudo. Precisando de qualquer coisa que estando ao meu alcance, como servo de Deus, eu tenho que estender a mão. Se me ofender, eu dou perdão. Não é perdão. E o que é perdão? Eu consigo olhar nos olhos. Olhar nos olhos e não ter o sentimento de vingança, a vontade de retribuir o mal que fez a mim. Isso aí é amor no coração. Tem amor no coração? Aleluia, faz isso. Agora, eu já disse, né? Na linguagem do pessoal diz, humilhar paciência. Jesus nos ensinou sobre essa importância, né? A importância de amar. Encerrando, por exemplo, já são 9 horas, João capítulo 13, versículo 1 por diante, mas eu não vou ler o versículo 1, eu quero ler com os irmãos e irmãs, o versículo de número 13 por diante, versículo 12, para encerrar. Jesus nos ensinou também a sermos humildes. Capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 12. Depois que ele lavou os pés, Jesus já foi lavar os pés dos discípulos, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa. Disse-lhes: eu vou ler tudo. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse: agora está certo. Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizer bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus mandou lavar os pés também? Não. Jesus deixou claro que a gente precisa ser humilde. Tem muita gente que às vezes, porque tem um cargo, uma posição, ou porque tem uma vida melhor, antes de ter uma vida melhor, fala com todo mundo. Senta perto de todo mundo, conversa com todo mundo. Depois que a vida melhor, não é? Aí vai morar muitas vezes lá em Montreal, lá no bairro, na reserva do bairro, ou em outro lugar. Aí já não é mais comigo, já não fala mais direito com as pessoas. Quando passa, às vezes não dá um bom dia, não dá uma boa noite ou boa tarde, né? Não dá um obrigado porque alguém empresta um favor. Por quê? Porque a humildade foi embora. Aí o que é que acontece quando a humildade vai embora? A soberba entra, o egoísmo entra. E a Bíblia diz, a palavra de Deus, que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Porque Deus abençoe cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus. Pois espera a vida inteira, não nos conformemos com essa era, pois espera, em Deus espera. Glória a Deus, graças a Deus, pela palavra que Deus concedido nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Deus, irmãos, aviso que amanhã teremos ciclo de oração missionária, para a glória de Deus. A igreja está convidada desse lado de amanhã, como eu sempre digo, se Jesus não voltar e levar a sua igreja, eu estarei aqui amanhã com as irmãs orando, em dando o melhor para o próprio Deus. Bem, graças a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus. Mas aviso, não vai dando correr
da semana em nome do Senhor Jesus. Fica com pé em nome de Jesus. E agradecer a missão, os irmãos, nosso coordenador que tem nos ajudado e chegado nesse lugar para ensinar a palavra de Deus. Nós vamos ver orar em nome do Senhor Jesus. Deus vamos lá ver a tua palavra do Senhor. Amém. Depois de oração, Ele a casa do nosso justo e amado, Pai amado, Pai Deus, mas é hoje para ter chegado aqui a mim, Senhor, falando primeiro, Pai, na tua glória, aqui, na tua presença, Senhor, para aprender a tua palavra. Permanece a tua mais a tua palavra, Pai amado, que chegou até aqui, ó Pai, permanece abençoando a tua mão de vida, Pai, para fazer tudo aquilo para que eu possa chegar, como que junto, Senhor, que é o Pai do nosso coração, Senhor, a nossa verdade, Pai, peço, Senhor, leva para alguém, Pai, dá uma noite, Senhor, leva para a Pai, mas a gente quer graças a Deus, em nome de Jesus.